1943. Haarlem, Holanda, ocupada. Duas adolescentes holandesas caminham despreocupadamente por uma rua patrulhada por soldados nazistas. Freddy e Truus Overstegen parecem apenas garotas comuns voltando da escola, mas escondido na bolsa de uma delas há uma pistola carregada. Em poucos minutos, elas usarão seus sorrisos inocentes para atrair um oficial alemão até uma área isolada, e ele nunca mais voltará para casa. Durante toda a ocupação nazista, essas irmãs protagonizaram uma das operações de resistência mais ousadas da Segunda Guerra Mundial. Como duas adolescentes conseguiram enganar soldados treinados, quantos nazistas elas realmente eliminaram e por que elas faziam isso? Fique até o final para descobrir os métodos letais que elas desenvolveram e as imagens raras dessas heroínas esquecidas da resistência holandesa. Segunda Guerra Mundial na Europa. A Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1939 e encerrada em 1945, foi o maior conflito armado da história da humanidade. Com mais de 70 milhões de mortos, dezenas de milhões de feridos e incontáveis cidades destruídas, seus efeitos ainda repercutem nos dias de hoje. O conflito não apenas redefiniu o mapa político mundial, mas também revelou o lado mais sombrio da natureza humana, especialmente através da ascensão e dos crimes do regime nazista, liderado por Adolf Hitler na Alemanha. A guerra começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia sob pretextos falsos e acusações forjadas. Poucos dias depois, em 3 de setembro, Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, tentando conter a expansão nazista. A invasão foi rápida e brutal, revelando a nova tática militar conhecida como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, que combinava ataques aéreos e terrestres coordenados para desestabilizar rapidamente o inimigo. Contudo, o que estava em jogo ia muito além de territórios. A Segunda Guerra Mundial foi marcada por uma ideologia extrema e destrutiva. O nazismo, doutrina central do Terceiro Reich, promovia o nacionalismo agressivo, o antissemitismo radical, o racismo biológico e a ideia de que a Alemanha tinha o direito e o dever de dominar os povos que considerava inferiores. Após a conquista da Polônia, os exércitos alemães voltaram para o oeste. Em abril de 1940, invadiram a Dinamarca e a Noruega. No mês seguinte, em maio, o ataque à França foi lançado, passando pela Bélgica, Luxemburgo e os Países Baixos. A ocupação desses territórios foi rápida e surpreendente, abalando a confiança de aliados ocidentais e mostrando a brutal eficácia do poder militar nazista. A França, considerada uma das maiores potências militares da época, caiu em apenas 6 semanas. O governo francês se rendeu em junho de 1940 e metade do país passou a ser administrada diretamente pelos alemães, enquanto a outra metade ficou sob o governo colaboracionista de Vichy. A Alemanha nazista estava no auge de sua expansão. Ao mesmo tempo, o Reino Unido resistia à ofensiva aérea nazista, conhecida como Batalha da Inglaterra, mas o resto da Europa continental se encontrava majoritariamente sob o domínio alemão. Os países ocupados foram obrigados a se submeter às leis e políticas do Terceiro Reich, que incluíam desde o controle da imprensa até a perseguição sistemática de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e outras minorias. A ocupação nazista significou o início de um regime de terror em vários países europeus. Milhares de pessoas foram presas, torturadas, deportadas ou executadas por qualquer forma de resistência ou mesmo por simples suspeita. As cidades ocupadas viviam sob toque de recolher, racionamento de alimentos, censura absoluta e a constante ameaça de retaliações. Nos territórios ocupados, os nazistas instalaram campos de concentração e extermínio. O Holocausto, o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus, foi um dos episódios mais atrozes da guerra e um crime contra a humanidade sem precedentes. Em países como Polônia, Hungria, Ucrânia, Lituânia e Tchecoslováquia, comunidades judaicas inteiras foram destruídas em questão de meses. Em muitos casos, os próprios habitantes locais colaboraram com o regime nazista por medo, oportunismo ou convicção ideológica. Em outros, surgiram movimentos de resistência compostos por civis, soldados desertores, comunistas, estudantes
e até adolescentes que lutaram nas sombras contra a ocupação, sabotando ferrovias, organizando fugas e transmitindo informações aos aliados. Em países como França, Itália, Polônia, Noruega e Grécia, células de resistência arriscaram tudo para proteger civis, sabotar os planos alemães e manter viva a esperança de liberdade. Apesar da brutal repressão que incluía tortura e execuções públicas, esses grupos mostraram que a luta contra o totalitarismo não estava perdida. Mas mesmo diante do medo surgiram heróis improváveis. Homens, mulheres e até crianças participaram da resistência holandesa. Entre esses nomes destacam-se duas jovens irmãs que usaram sua juventude e aparência inofensiva como uma poderosa arma contra os invasores. Disfarçadas, armadas e determinadas, elas atraíam soldados nazistas para emboscadas e os eliminavam. A resistência, por sua vez, foi o símbolo da humanidade que se recusou a se ajoelhar. Gente comum, muitas vezes sem treinamento militar, arriscou tudo para salvar vidas e lutar contra o terror. Em meio ao caos, essas pessoas provaram que a coragem pode florescer mesmo nos tempos mais sombrios. Mas como duas adolescentes holandesas em um dos menores países da Europa tiveram a coragem de enfrentar o maior império do terror do século XX com frieza, estratégia e sangue nos olhos. Invasão nos Países Baixos. Na manhã de 10 de maio de 1940, os céus dos Países Baixos foram rasgados por aviões da Luftwaffe, a força aérea nazista. Ao mesmo tempo, tropas alemãs cruzavam as fronteiras em terra, avançando com velocidade e precisão. A ofensiva fazia parte de um plano maior de Hitler para invadir a França pelo norte, passando pela Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Apesar de sua posição oficialmente neutra, os Países Baixos se tornaram um alvo estratégico na expansão do Terceiro Reich e o país não estava preparado para a violência que se aproximava. Desde a Primeira Guerra Mundial, os holandeses haviam mantido uma política de neutralidade. Acreditavam que, ao se manterem fora dos conflitos, evitariam ser atacados. Essa esperança foi reforçada por tratados internacionais e por uma tradição diplomática que prezava pela paz. No entanto, Hitler não tinha qualquer intenção de respeitar a neutralidade holandesa. Para ele, os Países Baixos eram uma rota essencial para invadir a França com eficiência e também um território de importância geográfica e simbólica. A invasão fez parte da famosa tática Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, na qual a Alemanha utilizava ataques rápidos e coordenados com tanques, infantaria e aviação para desestabilizar completamente o inimigo. As forças armadas holandesas, mal equipadas e em menor número, não foram capazes de resistir por muito tempo. Os combates mais intensos aconteceram nas cidades de Rotterdam, Haia e Dordrecht. A Holanda tentou resistir e soldados, policiais e civis se mobilizaram como puderam. No entanto, em apenas 5 dias, a situação se tornou insustentável. O ponto de ruptura ocorreu em 14 de maio de 1940, quando os alemães lançaram um bombardeio devastador sobre Roterdã, destruindo grande parte do centro da cidade e matando cerca de 800 civis. A ameaça de que outras cidades sofreriam o mesmo destino obrigou o comando holandês a se render no dia seguinte. Com a rendição dos Países Baixos, iniciou-se um período sombrio de ocupação que duraria até 1945. O governo holandês e a família real haviam fugido para Londres, deixando o país sob o controle direto dos nazistas. O novo governo era liderado por Arthur Seyss-Inquart, um austríaco nazista nomeado por Hitler para administrar os territórios ocupados. Ele implementou uma política brutal de germanização, repressão e perseguição. Inicialmente, muitos holandeses acreditavam que a ocupação seria temporária ou tolerável. No entanto, em pouco tempo, o verdadeiro objetivo do regime ficou claro: controle total da população, imposição da ideologia nazista e perseguição sistemática aos judeus e grupos considerados indesejáveis. Antes da guerra, havia cerca de 140 mil judeus nos Países Baixos. Com a ocupação, começou uma campanha de discriminação e segregação. Judeus foram obrigados a usar a estrela amarela, proibidos de frequentar escolas, locais públicos e obrigados a registrar-se com o governo.
Em 1942, começaram as deportações em massa para campos de concentração e extermínio, como Auschwitz e Sobibor. A eficiência da administração e a colaboração de alguns setores da sociedade permitiram que aproximadamente 75% da população judaica holandesa fosse assassinada durante o Holocausto, uma das taxas mais altas da Europa Ocidental. Entre as vítimas estava Anne Frank, cujo diário se tornou símbolo universal da perseguição nazista. Participação das mulheres na guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto muitos homens eram enviados para o fronte ou capturados pelo inimigo, as mulheres dos Países Baixos, tradicionalmente vistas como cuidadoras, mães e donas de casa, se viram em uma posição inesperada, a de combatentes, mensageiras, protetoras e heroínas. A ocupação nazista da Holanda, entre 1940 e 1945, não apenas desafiou a estrutura social do país, mas também revelou a força e a coragem de mulheres comuns em tempos extraordinários. Embora a resistência holandesa seja frequentemente lembrada por seus combatentes homens, as mulheres desempenharam papéis fundamentais e muitas vezes decisivos nas redes clandestinas que surgiram para enfrentar o regime nazista. Algumas das funções que as mulheres assumiram incluíam mensageiras, transportando documentos secretos, armas e recados em bolsas, bicicletas ou escondidos em roupas, aproveitando o fato de que as mulheres eram menos suspeitas pelas patrulhas alemãs. Abrigos secretos. Milhares de mulheres esconderam judeus, soldados aliados e membros da resistência em suas casas, arriscando suas próprias vidas e de suas famílias. Sabotadoras. Envolvidas em ações como cortes de cabos de comunicação, destruição de trilhos de trem e espionagem. Combatentes armadas, algumas poucas, mas notórias, pegaram em armas e participaram diretamente de execuções de colaboracionistas e soldados nazistas. Antes de continuarmos com o vídeo de hoje, quero ter certeza de que você está conosco até agora e está gostando de nosso conteúdo. Comente a palavra "Quero mais histórias", é rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Quem foi Betty Pack, a espiã americana? Nascida em 22 de novembro de 1910, nos Estados Unidos, Betty cresceu em uma família de elite. Seu pai, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, incentivou-a a ter uma educação refinada e interesse por política internacional. Na juventude, Betty foi conhecida tanto por sua beleza quanto por sua inteligência. Casou-se com Arthur Pack, um diplomata britânico, o que a inseriu diretamente nos círculos diplomáticos e políticos da Europa, abrindo caminho para sua futura carreira como espiã. Durante os anos 1930, vivendo com o marido em diversas cidades europeias, Betty foi recrutada pelo MI6, o Serviço Secreto Britânico, como agente secreta. Mais tarde, também colabora com a OSS, Office of Strategic Services, precursor da atual CIA americana. Betty Pack ficou famosa por utilizar sua atratividade sexual como instrumento de espionagem, mas isso nunca foi mero glamour. Ela era uma agente meticulosa, que se preparava cuidadosamente para suas missões e entendia profundamente os jogos de poder e manipulação. Em uma época em que as mulheres raramente eram levadas a sério na espionagem internacional, Betty provou que subestimá-las era um erro fatal. Ela mesma dizia que faria qualquer coisa literalmente para salvar vidas, e não tinha ilusões românticas sobre seu trabalho. Seduzir generais, diplomatas ou mensageiros era para ela parte da guerra. Em uma das operações mais ousadas de sua carreira, Betty teve um caso com um oficial da embaixada francesa em Washington, D.C., durante a ocupação nazista da França. Usando esse relacionamento, ela conseguiu acesso aos códigos navais da Marinha de Vichy, o governo colaboracionista francês. Esses códigos permitiram que os aliados interceptassem comunicações navais nazistas e colaboracionistas no Atlântico, uma vantagem estratégica enorme. Durante a guerra, Betty também operou na Espanha, um país oficialmente neutro, mas simpatizante do eixo, e em embaixadas na América Latina. Nessas operações, monitorava as movimentações diplomáticas e espionava tentativas nazistas de influenciar governos locais.
A história de Betty Pack foi por muitos anos tratada com certo desconforto por autoridades militares e historiadores, especialmente por causa do uso explícito de sua sexualidade nas missões. Ela foi chamada de a Mata Hari dos aliados, embora suas ações tivessem resultados muito mais eficazes e importantes do que os da famosa espiã da Primeira Guerra Mundial. Sua vida pessoal também foi conturbada. O casamento com Arthur Pack acabou em divórcio, e Betty sofreu emocionalmente com o isolamento e os julgamentos morais que enfrentou após o fim da guerra. Vera Schalburg, a femme fatale. Vera Schalburg nasceu por volta de 1914 na Rússia, em uma família aristocrática que fugiu do país após a Revolução Bolchevique. Ela cresceu na Dinamarca e era irmã de Christian Frederick von Schalburg, um conhecido oficial dinamarquês que se tornou um fervoroso colaborador do nazismo e líder da legião dinamarquesa da SS. Vera, por outro lado, seguiu um caminho muito mais ambíguo e perigoso. E por que chamavam ela de femme fatale? Esse termo foi usado com frequência para descrever Vera por conta de seu papel como espiã que usava o charme e a sedução como armas. No imaginário da espionagem clássica, ela se encaixava perfeitamente. Bela, enigmática, poliglota, manipuladora e letal, mas também com um fundo trágico e uma vida cheia de contradições. Antes da guerra, trabalhou como bailarina em Paris e Londres, levando uma vida social intensa e fazendo contatos com diplomatas, militares e figuras influentes. Essa rede e seu talento para se infiltrar em círculos poderosos chamaram a atenção da inteligência alemã. Vera foi recrutada pela Abwehr, o serviço de inteligência militar da Alemanha nazista. Como agente secreta, sua missão era se infiltrar em círculos de elite, obter informações e, se necessário, recrutar simpatizantes. Era fluente em várias línguas, extremamente charmosa e sabia como manipular pessoas com sua inteligência e presença sedutora. Em 1940, foi enviada para o Reino Unido como parte de uma célula de espionagem nazista junto com 2 homens, Karl Theodor Drucke e Werner Walti, com a missão de estabelecer contatos e repassar informações à Alemanha. Poucos dias após a infiltração na Escócia, o trio foi capturado pelas autoridades britânicas. O interrogatório de Vera revelou um perfil surpreendente. Ao contrário dos colegas, ela aparentava não ter convicções nazistas. Há registros que indicam que Vera se arrependeu de colaborar com o Terceiro Reich e, segundo algumas fontes, ofereceu cooperação aos britânicos em troca de clemência. Após sua prisão, Vera desaparece quase completamente dos registros oficiais. Não há confirmação clara sobre o que aconteceu com ela depois de 1940. Algumas teorias incluem que foi de fato recrutada pelo MI5 e viveu sob identidade falsa, que foi enviada para o Canadá ou para uma missão ultra-secreta, ou, mais tragicamente, que foi executada ou morreu em circunstâncias misteriosas pouco depois da captura. Sem documentos oficiais liberados, o destino de Vera Schalburg continua sendo um enigma histórico. A vida de Vera levanta questões fundamentais sobre as zonas cinzentas da guerra e da espionagem. Foi ela uma traidora disfarçada de aliada? Uma vítima forçada a espionar pelo irmão nazista? Uma mulher corajosa que desafiou o Reich de dentro? Ou apenas uma sobrevivente tentando escapar de um mundo controlado por homens e governos brutais? Sua história permanece envolta em sombras, e talvez isso seja parte de seu legado. Vera Schalburg representa as mulheres invisíveis da guerra, aquelas que lutaram em silêncio nos bastidores com armas invisíveis, muitas vezes apagadas da memória oficial. As Irmãs Overstegen. 2 dos nomes mais impressionantes da resistência holandesa foram Freddy e Truus Overstegen, irmãs adolescentes que, ao lado da amiga Henny Schaft, se uniram à luta armada contra os nazistas. Com apenas 14 e 16 anos, quando começaram a atuar, Freddy e Truus usavam sua juventude e aparência para atrair soldados alemães, geralmente em bares, levando-os para locais isolados onde eram executados por emboscadas. As irmãs também participaram de ações de sabotagem, resgates de crianças judias e transporte de armas. Mesmo após a guerra, hesitavam em contar sua história, acreditando que os verdadeiros heróis eram os que não sobreviveram. Com o tempo, no entanto, seus feitos foram reconhecidos e hoje são lembrados como símbolos da resistência feminina. As irmãs foram recrutadas por Franz van der Wiel,
um líder da resistência comunista que viu nelas mais do que simples jovens idealistas. Junto com Hanne Schaft, uma terceira jovem que se tornaria sua companheira de luta, elas formaram um dos grupos mais ativos e ousados da resistência armada. Após a libertação dos Países Baixos, as irmãs Overstegen continuaram vivendo suas vidas em relativo anonimato por muitos anos. Suas contribuições notáveis para a resistência e suas ações corajosas foram reconhecidas mais amplamente no final de suas vidas. Truus Overstegen faleceu em 2016 e Freddie Overstegen faleceu em 2018. Seus legados como combatentes da resistência e exemplos de coragem durante um período sombrio da história são lembrados até hoje. Outras mulheres importantes da resistência. O caso de Hanne Schaft, a garota de cabelos vermelhos. Outra figura icônica foi Hanne Schaft, estudante de direito em Amsterdã, que entrou para a resistência e ficou conhecida como a garota de cabelos vermelhos. Hanne participou de várias ações de sabotagem e execuções, tornando-se uma das pessoas mais procuradas pelos nazistas. Capturada em 1945, pouco antes do fim da guerra, foi executada pelas forças alemãs. Sua coragem e firmeza diante da morte transformaram-na em mártir e símbolo nacional da luta contra o nazismo. Em seu funeral oficial, realizado após a libertação, estiveram presentes membros do governo e da resistência. Hoje, escolas, ruas e monumentos na Holanda levam seu nome. É importante destacar também a resistência silenciosa, mulheres anônimas que fizeram história. Nem todas as heroínas da guerra participaram de ações armadas. Muitas mulheres ajudaram escondendo judeus em suas casas, falsificando documentos, costurando uniformes para a resistência ou simplesmente mantendo a esperança viva em tempos de escuridão. Alguns acolheram crianças judias e criaram-nas como se fossem suas, sem jamais contar a verdade. Religiosas, enfermeiras, professoras, lavadeiras, mulheres de todas as idades e classes sociais desempenharam papéis essenciais em pequenas ações que, somadas, salvaram milhares de vidas. Um exemplo notável é o da família Ten Boom, que abrigou dezenas de judeus em um esconderijo secreto em Haarlem. Corrie Ten Boom, a filha, foi presa e enviada para um campo de concentração, mas sobreviveu para contar sua história em livros e palestras, tornando-se uma voz de paz e perdão. A libertação dos Países Baixos. A libertação começou com a Operação Market Garden, lançada em setembro de 1944, uma das maiores operações aerotransportadas da guerra. O plano dos aliados era capturar pontes estratégicas na Holanda e invadir a Alemanha pelo norte. Tropas britânicas, americanas e polonesas foram lançadas de paraquedas sobre cidades como Eindhoven, Nijmegen e Arnhem. Apesar do sucesso parcial, a operação falhou em Arnhem, onde os paraquedistas foram cercados e derrotados. Isso impediu uma rápida libertação total do país. Após Market Garden, o sul da Holanda, incluindo cidades como Breda, Eindhoven e Maastricht, foi libertado. No entanto, o norte e oeste do país, incluindo Amsterdã, Utrecht e Rotterdam, permaneceram ocupados por mais de 6 meses. A falha da Operação Market Garden deixou as principais regiões holandesas ainda sob controle nazista, resultando em uma das crises humanitárias mais devastadoras da guerra, o Hungerwinter, Inverno da Fome. De outubro de 1944 a maio de 1945, o bloqueio de alimentos pelos nazistas e a destruição de infraestruturas causaram fome generalizada. Estima-se que mais de 20.000 pessoas morreram de inanição, especialmente em Amsterdã e nas grandes cidades do oeste. Muitas famílias comiam tulipas ou folhas de árvore para sobreviver. Crianças eram enviadas para o campo na esperança de encontrar comida. A verdadeira libertação começou no início de 1945, com os aliados avançando desde o sul e leste. Principais ações. Tropas canadenses lideraram a maioria das operações no norte da Holanda, em colaboração com britânicos, americanos e poloneses. Batalhas intensas ocorreram em cidades como Groningen, Zutphen e Apeldoorn. As forças aliadas enfrentaram forte resistência alemã.
que ainda mantinha controle de diques, represas e estradas elevadas vitais no terreno pantanoso holandês. O exército canadense foi responsável por grande parte da libertação do país, tanto militarmente quanto em termos humanitários. Os canadenses libertaram o norte e o oeste da Holanda, trabalharam com a Cruz Vermelha para negociar corredores humanitários com os nazistas, permitindo a chegada de alimentos por ar e terra durante os momentos mais críticos da fome. A gratidão dos holandeses foi imensa até hoje. O país envia tulipas ao Canadá todos os anos como símbolo de agradecimento. A rendição oficial das tropas alemãs nos Países Baixos foi assinada em Wageningen, no dia 5 de maio de 1945, entre o general canadense Charles Foulkes e o comandante alemão Johannes Blaskowitz. Isso marcou o fim da ocupação nazista em solo holandês. 2 dias depois, em 7 de maio, a Alemanha assinaria sua rendição incondicional, encerrando a Segunda Guerra Mundial na Europa. O reconhecimento das irmãs Overstegen no pós-guerra. Após a libertação dos Países Baixos em 1945, Freddy e Truus retornaram a uma sociedade que, como muitas outras, preferia olhar para frente e esquecer os traumas da guerra. Além disso, o fato de terem participado de missões violentas e armadas, incluindo execuções de nazistas, não se encaixava facilmente na narrativa heróica tradicional, muitas vezes reservada aos homens combatentes. Como mulheres jovens envolvidas em assassinatos políticos, elas foram tratadas com certa desconfiança. Muitas de suas ações, especialmente as mais radicais, como seduzir soldados alemães para matá-los em emboscadas, foram consideradas tabu na época. O trauma emocional também foi silenciado. Nenhuma das duas falava abertamente sobre o que tinham feito durante anos. Truus Overstegen. Após a guerra, Truus tornou-se artista plástica, escritora e ativista pelos direitos humanos. Ela passou a relatar suas experiências com mais frequência e trabalhou incansavelmente para que a memória da resistência holandesa, especialmente das mulheres, não fosse esquecida. Ela também fez palestras em escolas, educando jovens sobre a ocupação nazista, a resistência e os perigos do extremismo. Freddy Overstegen. Freddy tinha uma postura mais reservada. Viveu uma vida relativamente discreta e demorou décadas para falar publicamente sobre sua participação na resistência. Quando o fez, revelou o peso psicológico que carregava, especialmente o trauma dos assassinatos que cometera, mesmo sendo por uma causa maior. Hoje, as irmãs Overstegen são lembradas não só como heroínas de guerra, mas também como símbolos de coragem feminina sob ocupação, resistência juvenil ao totalitarismo e à complexidade moral da guerra, especialmente para mulheres que lutaram com armas, disfarces e inteligência. A memória das Overstegen também tem sido resgatada por movimentos feministas e historiadores contemporâneos, que questionam por que mulheres como elas foram esquecidas por tanto tempo na narrativa oficial da guerra. Uma pergunta que ecoa na história. O nazismo não apenas causou a morte de milhões de pessoas, mas destruiu culturas, apagou comunidades inteiras e deixou cicatrizes profundas em todos os cantos da Europa. Sua ideologia de ódio e dominação ultrapassou fronteiras, transformando o continente em um campo de batalha e sofrimento. A Segunda Guerra Mundial mostrou que, diante da opressão, a coragem não pertence a um sexo, idade ou classe social. As mulheres holandesas, em suas múltiplas formas de resistência, foram fundamentais para enfrentar o nazismo, proteger inocentes e manter viva a chama da liberdade. Seja com armas nas mãos, seja com a porta de casa aberta para acolher um fugitivo, elas provaram que heroísmo também pode nascer no silêncio, na compaixão e na luta diária contra o medo. Quantas dessas histórias ficaram esquecidas e quantas outras ainda precisam ser contadas para que o mundo nunca mais feche os olhos diante da tirania? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.